Evangelho de João, capítulo 17. Nós estamos com o Senhor e com os 11 verdadeiros apóstolos até aquela hora. Judas, que Jesus vai descrevê-lo, nós vamos ver como filho da perdição, não mais está. Ele nunca foi cristão, ele esteve no meio, ele participou, ele fez muita coisa, ele pregou arrependimento, por incrível que pareça, ele fez milagres, expulsou demônios, fez o que os outros 11 que creram genuinamente fizeram, mas nunca creu. Isso serve como alerta para nós. No último estudo, nós vimos o Senhor definir o que é vida eterna. O que é vida eterna, de acordo com o autor da vida? Não é viver para sempre, ainda que isso vá acontecer. E a definição de Jesus é maravilhosa. Vida eterna é um relacionamento com Deus, é conhecer a Deus. Versículo 3 do capítulo 17, que nós lemos, Jesus disse assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é um dos textos mais claros da Escritura, que mostram que a fé cristã, o cristianismo, não é mais uma religião como tantas outras. A fé cristã, o cristianismo é um relacionamento com Deus, que tem implicações religiosas. É muito importante nós entendermos, fazermos essa distinção, mas não é uma religião no sentido de que nós fazemos algumas coisas, temos algumas práticas para agradar a Deus. Ontem eu estava ouvindo o irmão Josemar e ele disse algo que nós fazemos, infelizmente. Tudo que nós fazemos fora de Cristo, ainda que no meio da igreja, fora de Cristo, é uma expressão de religiosidade ou de legalismo. Tudo que nós fazemos não conhecendo a Cristo é legalismo. O quê? Tudo. Você pode cantar como uma expressão de religiosidade, você pode dar dízimos e ofertas, você pode vir aqui, você pode ler a Bíblia, tudo como expressão de religiosidade, como lei, sem conhecer a Deus. Sim, é impossível nós conhecermos a Cristo, como temos enfatizado, sem os meios da graça. É impossível eu e você conhecermos a Deus sem os meios da graça. Os meios da graça são os meios que Deus estabeleceu. Leitura da palavra, meditação na palavra, oração, estar com a igreja, estar servindo. Nós não conhecemos a Deus sem isso. Mas é muito perigoso e é possível nós termos estas práticas sem conhecê-lo. Isso passa a ser religiosidade. Eu tenho muito medo disso. Eu estava dizendo isso a um marido essa semana. Eu converso com alguns casais e eu estava falando para ele dos meios da graça. Mas se ele buscar esses meios para conseguir algo em troca, isso é religião. Se nós buscarmos o que o pastor disse que eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que separar um horário, então eu vou separar um horário e eu vou ler a Bíblia com um fim em si mesmo, isso é religiosidade, isso é legalismo. O alvo não é ler a Bíblia.
O alvo não é rezar, orar, o alvo não é estar com a igreja. O alvo é o que estes meios, ou para quem esses meios apontam, é conhecer a Deus. É um relacionamento pessoal com Deus. E hoje nós vamos ver algo que também nós confundimos muito, e foi muito bom que o irmão Felipe trouxe recentemente, e como isso é fato de irmãos que pregam a palavra, nós defendemos e cremos na justificação pela graça mediante a fé, que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça, mas aí então nós começamos a tentar obedecer os mandamentos de Deus pelas nossas forças, e isso é religiosidade. E nós vamos ver que não há santificação no braço, não há vitória sobre o pecado na nossa força, e se houver, entenda, não vale nada para Deus. Se você e eu vencemos pecados na nossa força, entendamos, isso não vale absolutamente nada para Deus. Eu queria que nós pudéssemos ver então o fundamento para a santidade. Nós vamos meditar no capítulo 17, do verso 4 até o verso 17. Eu vou projetar aqui, mas se você puder acompanhar aí na sua Bíblia. Lembra, Jesus, nós vamos ver por alguns pequenos trechos, não vamos ler o texto todo, vamos por partes. E lembra, isso aqui Jesus está orando ao Pai, está falando com o Pai, e os discípulos estão ali com ele aprendendo. Na oração ele está ensinando a eles e a nós, se cremos. O ensino é para eles, para aqueles 11 e para todos aqueles que creram em Cristo. Então o Senhor continua orando e falando ao Pai, capítulo 17, versos 4 e 5, ele diz ao Pai, ele ora ao Pai, aqueles irmãos ali estão ouvindo, e nós temos o privilégio de ouvir também agora. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Lembra, há muitas verdades aqui. Eu estava conversando com o irmão Gabriel essa semana, nosso bate-papo de discipulado, e se nós fôssemos estudar o Evangelho de João e de maneira minuciosa, a gente ia levar muito tempo, ia longe. Há muita verdade, a palavra de Deus ela é rica demais, ela é profunda demais, há tanta coisa. E às vezes a gente passa por alguns textos, porque a gente quer caminhar em outros textos. O irmão John MacArthur, ele estudou o Novo Testamento com a igreja por 45 anos. 45 anos estudando o Novo Testamento, verso a verso. E ele esgotou. A vida eterna é conhecer a Deus. É inesgotável. E às vezes a gente passa por textos e revê, e puxa, podia falar, mas aí a gente vê o nosso tempo reduzido aqui. Mas eu queria ver algumas verdades que estão nesses dois versículos. Primeiro que nós vemos aqui a submissão do Senhor ao Pai, ao Filho, ao Deus Filho, se submetendo ao Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai. Sim, ele veio porque ele quis, ele não foi obrigado, ele veio, mas ele vem para mostrar a submissão que ele tem do Pai, do Deus Pai, o Pai eterno dele. Ele diz que, Pai, eu te glorifiquei na terra. É interessante, ele está aqui ainda, ele não passou pela cruz, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele ainda não consumou ela plenamente, mas é tão real que ele vai passar pela cruz. E aí ele diz, eu glorifiquei a ti, Pai. Como? Nós falamos, fazer tudo para a glória de Deus, viver para a glória de Deus.
O que é viver para a glória de Deus? Obedecer a Deus. Nós falamos isso e dizemos, hoje a palavra glória, ela virou um chavão, virou uma frase, é uma fala, é glória ou glória, e repete, ninguém entende o que fala, não presta atenção no peso disso. Jesus está dizendo, eu te glorifiquei, te obedecendo, do início ao fim, em tudo. A glória ele deu honra ao Pai, e quando nós citamos que nós devemos fazer, de acordo com 1 Coríntios 10, 31, tudo para a glória de Deus, se eu e você não estamos obedecendo a Deus, nós não estamos fazendo para a glória de Deus. Mas Jesus disse isso. Eu vim aqui e eu estou consumando a obra que o Senhor mandou, que tu me enviaste. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, mostra como o Senhor fez. E Paulo está dizendo para nós que essa deve ser a nossa disposição, essa deve ser a nossa atitude, a de Cristo, em obedecer. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, nós estamos dizendo que Ele glorificou. De que forma Ele glorificou? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi assim que Cristo glorificou o Pai. Foi assim que Ele glorificou, e é assim que nós somos chamados, não é o que o texto diz? Seja a atitude de vocês que professam a Cristo, como Ele, obedeçam a tudo. Você crê em Cristo? Cristo é o seu Senhor? Quando você diz Cristo é o meu Senhor, você está dizendo que Ele é dono da sua vida. Você sabe que um dono ele tem direito sobre tudo. Jesus glorificou o Pai obedecendo até o fim, até as últimas consequências. E às vezes eu converso também com alguns casais. Não dá mais. Por quê? Porque quando eu digo não dá mais, é que eu não abro mão dos meus direitos, daquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Eu não abro mão do que eu quero, mas eu abro mão do Deus que diz que odeia o divórcio. É muito triste isso. Eu abro mão do que Deus estabelece quando algo que eu gostaria que acontecesse comigo não está acontecendo, seja na área que for. É verdade, fazer como Cristo Jesus, isso sem Cristo é inatingível, é impossível fazer o que Ele fez. Se você e eu cremos em Cristo, nós somos chamados para viver para a glória dEle, e viver para a glória dEle não é um texto decorado. Viver para a glória dEle é obedecê-lo. É obedecê-lo. Nós vamos obedecer plenamente? Nunca. Mas nós devemos ter esse alvo e clamar ao Senhor para que Ele faça isso. Obedecer ao Senhor no quê? No que é para obedecer? Sendo um marido que glorifique a Deus. Sendo uma esposa que glorifica a Deus, um filho, um empregador, um empregado, no que você assiste, no que você lê, o que você ouve, o que você fala, o que você conversa. Fazer tudo para a glória de Deus é isso, é obedecê-lo em tudo. O Senhor também, Ele diz, agora glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ele está falando, daqui a pouco eu estou aí. Já eu estou com o Senhor, contigo, Pai. Ele está dizendo a sua morte, Ele está predizendo, Ele está anunciando a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua volta aos céus. Ele é um com o Pai, Ele glorifica-me, ó Pai, contigo, com a glória que eu tive junto de ti antes de existir tudo.
Jesus é Deus. Só Deus pode salvar o homem. E ele diz, é uma linguagem humana, a gente não entende. Desde antes que houvesse mundo. O que é antes de existir tudo? Só havia Deus. Você entende isso? É claro que eu não entendo isso. Isso está fora da nossa capacidade de compreensão. Mas a verdade aqui, uma verdade fundamental, Deus Ele existe para sempre, Ele sempre existiu. Jesus é esse. Não o homem, mas o Cristo sim. O Deus Filho eterno. E Ele veio aqui em obediência, agora Ele volta para a glória que Ele sempre teve. Quando Ele voltar, Ele vem com essa glória. Ele não vem mais para ser cuspido, para ser esbofeteado, para ir para a cruz. Ele vem com toda a sua glória, para julgar o mundo, para levar os eleitos para estar com Ele para sempre. E nós vemos o Senhor tratar também, novamente, o Evangelho de João é central, falar da eleição, da escolha. Eleger é escolher, da escolha de Deus pelos seus. E o Senhor, então, Ele vai fazer uma claríssima distinção, nos versos 6 a 9, entre os que são do Pai e os que são do mundo. João 17, 6 a 9, Ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste. A gente não usa essa linguagem, por isso que às vezes eu uso a NVI, aqui é a revista atualizada. O Senhor deu eles para mim, para ficar no português simples, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu fiz aí, às vezes eu acho que eu coloco essas coisas aqui, parece que ajuda, às vezes ela confunde. O que eu quero mostrar aqui é que Jesus está falando dos dele, está anotado ali, marcado em vermelho, e de como aqueles homens que Jesus está andando, que nós vemos que eles não são nada. Jesus está dizendo que eles, mas eu não vejo isso nesses homens que o Senhor está vendo aqui. Eles vão, daqui a pouco, eles vão abandonar o Senhor. Está dizendo que eles o receberam, que eles creram. Isso é para mostrar que é pela graça. Sempre foi. Todos nós nascemos ímpios, pecadores, sem Deus no mundo, não buscando a Deus, amando o pecado e odiando a Cristo. Todas essas são expressões do homem natural. Todos nós, todo ser humano, descendente de Adão, nasce assim. Então alguns ouvem o Evangelho. Ouvem a boa nova, ou as boas novas. O que são as boas novas? Pelo fato de nós sermos pecadores desde que nós nascemos, Deus criou tudo muito bom, mas o homem se rebelou e a partir dos nossos pais, o pecado passou e nós somos pecadores, nós nascemos assim, nós estamos separados de Deus, nós não queremos saber nada de Deus, ninguém quer saber nada de Deus. Isso é uma bobagem. Mas esse monte de religião, isso não quer dizer busca por Deus. E nós somos assim. Nós nem queremos a Deus, nós amamos o pecado, odiamos a Cristo, ele vai dizer, ele já disse, nós vamos ver ele falar de novo. Mas Deus amou pecadores desse nível, como eu e como vocês. E Ele deu o seu Filho. Boa nova é essa boa notícia que Deus deu Jesus. Deus deu o seu Filho. E Ele deu para que todo aquele que crê nele, não é que mude de religião, saia da congregação cristã do Brasil e vá para a comunidade cristã de Londrina. Ou saia do catolicismo romano e vá para o evangelicalismo. Não, Ele deu para que crê em Cristo. E todo aquele que crê em Cristo, só crê pela ação do Espírito, crendo no que Ele fez por amor e de graça, e o recebe como Salvador e Senhor, se arrependendo dos seus pecados, crê no Evangelho, crê que Ele morreu por nós e que nós morremos com Ele.
Todos aqueles que creem em Cristo saem dessa realidade. Eles eram mortos e agora estão vivos. Mas a maioria que ouve a verdade do Evangelho, rejeita o Evangelho e continua sendo ímpio, sem Deus no mundo, amando o pecado e odiando a Cristo. Por quê? Porque, de acordo com Jesus, muitos são chamados, poucos escolhidos. Não é muitos são chamados e poucos decidem. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O chamamento é para todos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem vai crer? Os escolhidos. E Jesus está dizendo aqui que eles creram por quê? Eles só creram porque o Pai deu ao Filho, verso 6. Eles têm guardado a tua palavra, manifestei o teu nome aos homens que me deste desse mundo. Lembra, todos nós nascemos assim. Mas Deus nos deu, se você crer, não foi porque você era melhor, porque você entendeu a pregação, porque você tinha capacidade, foi porque Deus deu. E Ele está dizendo que, inclusive, Ele só ora por esses. Não é isso? É por eles, por esses que o Senhor, Pai, deu para mim, é que eu oro. Eu não oro por todos. Eu não oro pela humanidade. É assim, Jesus está dizendo. Eu oro por aqueles que me deste, porque eles são teus. O Senhor me deu porque eles são teus. Não porque eles decidiram ser, mas porque o Senhor os elegeu, os escolheu. E outro ensino é que, aqui está em azul, aqueles 11 pecadores, falhos, covardes, por vezes ignorantes, eles já criam. A cada texto, verso que eu ouço, mais eu tenho convicção absoluta, e ninguém me convence do contrário, nem um grande teólogo que seja, de que esses homens não eram cristãos. Eles eram cristãos, eles foram convertidos quando Deus os chamou. Mas eles eram falhos, a gente já viu isso várias vezes, eles eram falhos, e quem não é? Jesus diz que eles guardavam a sua palavra, versículo 6, eles verdadeiramente sabiam que o Pai o enviou, verso 8, quem pode guardar a palavra e saber que o Pai enviou, se não for pela ação de Deus? Mesmo sendo tão limitados. Eu e você somos bem mais limitados que eles. Mas se cremos em Cristo, Ele roga por nós. Não é isso que Ele diz? Se você creu em Cristo, Ele roga por você. E aí uma outra bobagem que a gente vê, não, você perde a salvação. Espera aí, se Cristo intercede diante do Deus Pai por você, quem pode impedi-lo? Quem pode? Quem intentará acusação contra os filhos, se é Ele quem nos justifica? Ninguém pode. Uma vez salvo, sempre salvo? Exatamente, uma vez salvo, sempre salvo. Versos 10 a 13, diz assim, ora, Jesus está orando, continuando orando, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, nesses homens. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Lembra, ele está rogando por nós, para eles, por eles e para nós hoje, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Ele está falando, é interessante como ele fala, não estou e eu não estou, ele está, na realidade, já com o Senhor, ele não está mais aqui, com o Senhor eu digo com Deus Pai. Nenhum deles se perde, dos que o Senhor me deu, nenhum se perde. Por quê?
porque eu garanto. Isso é bom saber, não é? Se eu e vocês olhássemos para nós mesmos, o que viria? Absoluto desespero. Absoluto desespero. Mas eu olho para Cristo. Ele é a minha segurança. Ele é a minha justiça. Nós estamos vendo aqui a unidade, tudo que é entre filho e pai, tudo que é meu é teu. E ainda que Jesus estivesse na terra, lembra, ele está aqui conversando com eles antes da cruz, ele já não se via mais ali. Ele diz que ele não está no mundo. O Senhor pede, e ele pede ao Pai que guarde os que são dele. Lembra, ele falou, eu oro por esses, pelos meus, ou pelos que o Senhor me deu, por eles eu oro. E nós temos a intercessão de Cristo, temos a intercessão do Espírito Santo por nós. É tão triste ver, eu olho daqui, e dá para ver que tem gente que não está nem aí por isso que eu estou dizendo. É muito triste. Ele ora pelos seus. Mas há um outro pedido do Senhor pelos eleitos, que eles sejam um assim como nós. Irmãos, a gente sabe, a gente não consegue imaginar. Eu coloquei, pense nisso, não dá para pensar na unidade perfeita da Trindade. A gente crê nisso porque a palavra de Deus diz, porque é 3 pessoas, um Deus, unidade perfeita, um apontando para o outro. Ninguém querendo se sobressair. E Jesus disse assim que eles, os dele, deveriam ser um como ele. Esse é um dos textos que me entristece. Porque olha a história da igreja em 2000 anos. O John MacArthur, por exemplo, disse que ele está falando da questão da unidade espiritual. Eu não creio que é só isso. Olha para a realidade da igreja, da unidade que deveria ser tão plena como a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. É um dos textos difíceis. Será que o Senhor, o Pai, respondeu negativamente ao Filho? Hoje a gente só vai até o verso 17. No verso 21 ele vai falar disso de novo, se Deus quiser. A gente vai tratar disso no próximo estudo da unidade da igreja. Mas ao falar de Judas, ele diz, o filho da perdição. Que nesse texto, nesse pequeno texto, nós vemos soberania de Deus para com os seus e o filho da perdição. Mas então ele não era escolhido. Não, ele rejeitou porque ele quis. É tão verdade quanto a soberana eleição dos seus, é verdade a responsabilidade daqueles que rejeitam. Judas fez tudo que os outros fizeram, andou com Jesus por 3 anos, ele viu tudo aqui e ele não quis a Cristo. Ele não quis, ele rejeitou. Não é porque ele foi escolhido para isso. Porque quando a gente fala que ele foi escolhido para isso, parece que ele não tem responsabilidade. Ele era um pecador, ele viu tudo, ele rejeitou a Cristo. Mas então como é que você encaixa? Essa velha pergunta, nós não sabemos. O fato é que eu e você, se nós cremos, nós éramos Judas. Nós só não somos Judas porque Cristo fez algo, porque o Pai deu. Ele lembra de novo dos eleitos, os que me deste, versículo 12. Jamais se perderão. E ele diz que está indo para o Pai. E aí então no versículo, dos versos 14 até o versículo 17, e aqui dá o tema da nossa reflexão, Jesus ora assim, eu tenho lhes dado a tua palavra, e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Lembra, Jesus já tinha dito isso. As pessoas, elas gostam de Jesus. Não, ímpios odeiam a Cristo. Ímpios odeiam a Cristo e odeiam os cristãos. Jesus está falando isso. Não peço que os tire do mundo, mas, Senhor, para a gente ficar nesse mundo hostil E sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. E como é que a gente fica nesse mundo, Senhor?
E Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, mais uma vez, como em João 15:18, fala do ódio dos ímpios do mundo por ele e pelos que são dele. E ele também pede ao Pai para não nos tirar do mundo. Porque aqui todo mundo é igual. Aqui todo mundo é piedoso. É lá fora que se vê a vida cristã. É lá fora que nós vemos quem crê de verdade e quem não crê. Aqui é tudo igual, gente. Aqui, eu falo com temor, há pessoas que não creem em Cristo aqui. Mas aqui está todo mundo do mesmo jeito. Com a exceção de eu que estou aqui, está todo mundo igual. É lá fora que conta. E é isso que Jesus está falando, não é para tirá-los do mundo. É para a gente ser sal e luz do mundo, é para as pessoas verem Cristo em nós no mundo. Esse mundo que nos odeia. Se o mundo nos ama, há alguma coisa errada, não? Porque é para odiar. Não é que a gente vai buscar isso, a gente tem que amar essas pessoas. Amar nossos inimigos, amar as pessoas do mundo. São eles que nos odeiam. Ele pede para o Pai para não nos tirar, para que a gente fique aqui. Então ele faz uma das mais importantes declarações para a igreja. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu quero duas bases em relação ao que Jesus diz. Primeiro, a Bíblia é o único fundamento. O título é O Fundamento da Santidade. A Bíblia é a nossa única base, irmãos. Não há mais nada. Entenda, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista humano, uma compreensão humana, uma visão humana. Nós sabemos que nós cremos no Senhor, que é o Espírito que habita em nós, mas de concreto, de palpável, a única coisa que a gente tem é esse livro aqui. É claro que ele fala de realidades espirituais. Se nós cremos que o Espírito Santo habita em nós, foi porque esse livro aqui diz. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ninguém viu, porque esse livro diz, esse livro é a palavra de Deus. Mas se nós perdermos isso aqui, acabou. Há uns 15 anos eu ouvi uma mensagem do reverendo Augusto Nicodemos, e ele falava de falsos profetas e pastores que estavam no meio dele. E ele disse que eles negavam nas entrelinhas, eles eram pastores, eram professores de teologia, mas eles não diziam abertamente que não criam, mas eles não criam. Falando de pastores evangélicos que estudaram teologia, inclusive reformada. E aí então ele diz, irmãos, a nossa guerra é pela palavra. Hoje não é mais só nas entrelinhas, nunca foi, mas hoje então, hoje muitos, mas muitos mesmo, têm negado e substituído a palavra, a Bíblia, que é a palavra de Deus, não contém, mas é a palavra de Deus. Ela tem sido substituída por uma infestação de práticas e ensinos contrários a ela. Hoje tem de todos os tipos, de todos os gostos, para todos os públicos. A prosperidade, o coaching, o evangelho que me faz sentir bem, o evangelho social, a confissão positiva, o evangelho, esse evangelho tudo entre aspas, a legalista, o libertino, o feminista, o das vitórias, o dos chavões evangélicos, o das profetadas, o das curas, o evangelho progressista, o evangelho conservador. Tem de tudo. Tudo falso. Todos esses com uma característica. A característica do primeiro pecado, centrado no homem. Todos eles centrados no homem. Todos eles para satisfazer o que o homem quer. Com o nome de evangelho, que citam o nome de Jesus, que citam a Bíblia, mas não tem base no único fundamento. Tudo fora da única base, de acordo com Cristo, santifica-os na verdade.
A tua palavra é a verdade. Mas aí tem aqueles, não, a palavra de Jesus disse, ele é a verdade. Esses que querem dizer que Jesus é a verdade, e ele disse, ele é a verdade, qual? Esses que vão defender Jesus separando-o da palavra, eles criaram um outro Jesus. Porque o Jesus que é a verdade, a palavra encarnada, é o mesmo da palavra escrita. Não se desvencilha, não se separa, mas esses querem fazer. Criaram um outro Jesus. Mas Jesus está dizendo, santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. Fora da palavra, não há nada que possa mudar quem quer que seja. Irmãos, aqueles homens viram o Deus encarnado, aqueles homens viram milagres um atrás do outro, aqueles homens fizeram milagres, e Jesus está dizendo para eles, Pai, santifica-os na verdade, na tua palavra. A base não estava no que eles fizeram, no que eles viram, mas na palavra. A palavra é muito maior do que sinais, irmãos. Eles viram tudo aquilo, mas antes de Jesus morrer, voltar para o céu, ele deu uma ênfase, a palavra. E que a igreja evangélica do nosso tempo perdeu. Do nosso tempo está perdida, porque ela já perdeu há muito tempo. E a cada dia que passa, isso aumenta. Por isso que a igreja verdadeira não pode oferecer nada a mais e nada a menos do que a palavra. A palavra não precisa de mais nada, ela não precisa de mais de ninguém, ela não precisa de nenhuma teoria, de nenhuma proposta, de nenhuma ajuda de quem quer que seja. Ela não tem erro, ela é Deus falando. Ela não precisa ser revista, ela não precisa de ideias humanistas. O que nós temos é o que Deus manda. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 4. Paulo é a pena. O Espírito está falando para Paulo, para um presbítero. Lembra, os apóstolos, acabou o apóstolo, não tem mais. Desde aquele momento, com a morte dos apóstolos, quem cuida da igreja de Cristo são presbíteros. E ele está dizendo para um presbítero, ele está dando uma ênfase para aquele presbítero Timóteo, olha o que ele diz. E olha a seriedade com que ele diz. 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 a 4. O Espírito de Deus está falando para Timóteo, conjuro-te, eu te exorto, eu te ordeno, tome todo cuidado perante Deus, não aos homens e a Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Timóteo, pregue a palavra. Só a palavra. Não traga aí suas ideias ou suas propostas, o que você acha. Pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Doutrina onde? Da palavra. Por quê? Porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a palavra. E pelo contrário, cercar-se-ão-se de mestres, segundo as suas próprias cobiças, os seus maus desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas, que fábulas profetadas, curas, falsas curas, confissão positiva. Os progressistas, os conservadores. Irmãos, tem gente que se diz conservador e defende práticas da Bíblia, eles são legalistas, eles não sabem nada de evangelho. Coceira nos ouvidos, é tudo isso, evangelho social, coaching, que não tem que tratar de pecado porque isso me ofende, é isso. Essas pessoas, e há pastores que pregam isso porque há pessoas que querem ouvir. Mas Deus está dizendo, pregue a palavra. A Bíblia, a palavra, é a única fonte que nós temos para conhecer a Deus
e para saber tudo que realmente importa. Como Lutero disse, a palavra fez tudo. É demais. Um homem que Deus usou para transtornar o mundo. Ele vai, se não fosse eu. Não, a palavra fez tudo. A palavra fez tudo. Por isso, se eu e você queremos crescer em santidade, Jesus está falando para mim e para você, para nós nos santificarmos, na verdade. Onde? Na palavra. Contudo, há um perigo, irmãos, um grande perigo. É que não basta citar a Bíblia, não basta ler versículos, não basta falar Jesus ou falar o Espírito. Todas essas propostas antibíblicas que eu citei aqui, todos eles, sem exceção nenhuma, falam de Jesus, falam do Espírito, citam versículos. Todos eles. E é difícil, não é? É muito difícil. Agora lembre-se, o diabo citou o versículo bíblico para tentar enganar o Deus do universo, o autor da Bíblia. O diabo citou o versículo bíblico. E o segundo ponto, irmãos, a Bíblia é o fundamento. Somente se for interpretada à luz do Evangelho. Praticamente todos nós já ouvimos dos defensores da prosperidade, do coaching, do Evangelho que me faz sentir bem, do Evangelho social, da confissão positiva, do legalismo, da libertinagem, etc, etc, etc. Todos já ouvimos, e praticamente todos já ouvimos esses mesmos citarem textos bíblicos. Todos eles citam textos bíblicos. O irmão Josemar diz assim, muitos pastores estão sobrecarregados com muitos ensinos práticos da Bíblia, mas sem Cristo. Mas pode fazer isso? Eu estou dizendo aqui que todos esses falsos ensinos, eles utilizam textos bíblicos, mas não tem o Evangelho como base. Desde o legalista até o libertino. E nesse intervalo tem tudo isso aí no meio. Todo mundo cita a Bíblia, todo mundo fala de Jesus, mas Jesus mesmo disse que naquele dia muitos me dirão em teu nome, em teu nome, em teu nome, e eu não conheço vocês. Eu conheço pessoas que se dizem evangélicas, você não pode falar nada contra o falso ensino, porque não julgueis. Então, mas eu falo para as pessoas, o texto que você está dizendo já está errado. Porque, muito pelo contrário do que você diz, na realidade eu devo julgar o falso ensino. Isso para dizer Então, é só a palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra, a Bíblia é a verdade, mas desde que seja centrada no Evangelho, ou desde que seja centrada no que Cristo fez, a partir de Cristo, pelo poder de Cristo, e por alguém que conhece a Cristo. Às vezes, eu aconselho pessoas, eu tenho discipulado, eu converso, mas não tem que fazer isso, um pastor não tem que fazer isso, é claro que tem que fazer. Mas eu posso fazer tudo isso fora de Cristo, e não vale nada. Não vale nada. Irmãos, vocês entendem o perigo disso? Você pode usar a Bíblia, pode citar textos da Bíblia, mas nunca apontar para Cristo. Falsas religiões, falsos pastores, falsos mestres evangélicos fazem isso. Nada do que nós façamos à parte de Cristo tem o poder de gerar vida, tem o poder de santificar. Se não estiver centrado sim na palavra,
que é a verdade, mas não estiver centrado sim na palavra encarnada, que é a verdade, de nada vale. Então, mas o que é isso de estar centrado na palavra com base no Evangelho? Que bom que você fez essa pergunta. Eu queria terminar com 2 versículos e uma oração modelo. Se eu e você realmente cremos no Evangelho, esses 2 textos e essa oração, elas devem fazer parte das nossas vidas. Elas podem ser ditas de maneiras diferentes, mas elas precisam fazer parte das nossas vidas. O primeiro texto é o fundamento, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Todos nós deveríamos conhecer esse versículo. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é toda a Escritura. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17. Lembra que o mesmo Espírito que iluminou Paulo para falar prega a palavra, ele está falando que a palavra que você tem que pregar, Timóteo, é toda a Escritura. É claro que o que ele tinha nas mãos era o Antigo Testamento, mas hoje nós temos o que Paulo, Pedro, Lucas, João escreveram, também a palavra, também a Escritura, toda a palavra. E Deus está falando da palavra dele assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. O fundamento é a palavra, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós não precisamos de mais nada fora dela. Mais nada. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia, a palavra, é o fundamento. Esse é o primeiro texto. Agora, no segundo texto está o poder para obedecer a palavra. Se alguém lê lá, um ímpio lê, que eu não darás falso testemunho. E aí você diz, você pega uma versão, nova tradução da linguagem de hoje, não minta. Então Deus está dizendo para não mentir, e eu sou um mentiroso, então eu vou parar. Isso não vale nada. Esse que ele não vai conseguir. Então a palavra é o fundamento, santifica-os na palavra, na verdade a tua palavra é a verdade, mas eu não consigo, eu não tenho poder em mim. O segundo texto é João capítulo 15. Por causa do nosso tempo, os versos 1, salta o verso 2 e 3, está falando da mesma realidade, os versos 4 e 5. A palavra é o fundamento, mas sem o poder para obedecer a palavra não adianta nada. E Jesus está sendo claríssimo, ele está dizendo aí, eu, Cristo, sou a videira verdadeira. Versículo 4. Permanecer em mim. Quem permanece? Quem crê em Cristo, quem nasceu de novo, foi regenerado. Você crê, você está nesse grupo aqui. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Jesus está falando assim, vocês não conseguem obedecer o fundamento se vocês não estiverem em mim. Ele está usando uma figura claríssima. Corta o galho de uma árvore, joga fora, aquilo lá já era, não produz nada. Precisa estar na árvore. O poder está na árvore. Assim, o poder para você obedecer, o fundamento está em mim. Sem mim você não pode, é o que ele vai dizer. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, o mim aí com M maiúsculo, nada podeis fazer. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Eu posso falar para você, como às vezes eu tenho aconselhado, vai de finanças. Minha finança está errada. Sem Cristo você não vai poder. E se você fizer, não vale nada para Ele. Você pode melhorar como marido, você pode até melhorar e tentar se esforçar, mas sem Cristo não vale nada para ele. Você pode fazer curso de educação de filhos, o curso de casais. Você pode ser o melhor homeschooling da face da terra. Sem Cristo não vale nada. E tudo isso pode ser legalismo. Tudo isso a parte de Cristo pode ser legalismo. O fundamento é a palavra escrita.
O poder é a palavra encarnada. Mas e a oração? Você falou que tem 2 textos e a oração. É um modelo. Não faça de um modelo de oração uma prática legalista. É eu e vocês chegarmos todo dia diante dele. Senhor, aqui está tudo que o Senhor tem para mim. Tudo que o Senhor quer para mim está aqui. Não tem nada fora desta palavra da verdade, da tua verdade, que eu precise. Fala comigo por meio dela. Simples assim. Fale comigo por meio da sua palavra. Mas, Senhor, a tua palavra também diz que em mim não há nenhum poder para obedecê-la. Então, Senhor Jesus, eu creio no Senhor. Eu creio no que o Senhor fez. Eu creio que eu estou enxertado no Senhor, está falando da nossa união com Ele. Então, Senhor, manifeste a sua vida em mim. Me capacita a obedecer isso aqui na minha vida, que agora eu vi que a tua palavra, que é o fundamento, diz, mas eu não consigo, Senhor. Me conceda do seu poder, Senhor, para te obedecer. Quantas vezes, quantas forem necessárias. E se eu errar? Se você errar, você vai diante dele, e a palavra dele te garante que você, todas as vezes que for diante dele, se arrepender, ele te perdoa. Mas essa mesma palavra que garante que ele te perdoa, ele garante que te dá o poder para você viver uma vida santa. Irmãos, dá para entender como é perigoso, como é sutil. Por isso que nós enfatizamos quase que todo domingo, a vida cristã é um relacionamento. Não é defender a teologia reformada. Não é defender regras. É um relacionamento, sim, que passa por uma teologia correta, que passa, sim, pelo exame e meditação da Escritura, mas o alvo é Ele. O poder para nós obedecermos, o fundamento está nele. Por isso nós precisamos andar com Ele. E por isso que nós falamos de abrir mão de muitas coisas desse mundo, mas nem abrir mão de coisas desse mundo eu consigo, por isso eu preciso ir diante dEle. Que Ele faça isso em nós. Para a glória dEle. Quando for Ele fazendo, a gente não vai bater no peito, como um fariseu faz. Mas houve uma mudança, é a graça de Deus, é só a graça de Deus, é o poder de Cristo em mim. Que Ele faça isso na minha e na sua vida, para a glória dEle.